Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos e ler comigo no capítulo 3, os versículos de 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando ao Senhor. Quando perceberam que aquele era o mendigo que estava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: "Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó foi quem deu glória ao seu servo Jesus." Meu irmão e minha irmã, veja que história maravilhosa. Olha como o início da igreja no primeiro século nos traz inúmeros ensinamentos. Pedro e João, assim como toda a igreja que surgia, dependiam da oração. Pedro e João estavam indo ao templo para a oração como faziam todos os dias, às 3 horas, estavam ali com os seus joelhos dobrados. Nós não podemos nada sem essa dependência, sem essa intimidade com o Senhor que surge através da oração. Ali eles se deparam com este quadro, um homem que desde do seu nascimento, mais de 40 anos, vivia ali mendigando o seu pão, mendigando para a sua sobrevivência, vivendo à margem da sociedade. Este homem vê Pedro e João e pede ali uma esmola, como sempre fazia, na esperança de receber uma moedinha para o seu pão de cada dia. Mas ele acaba recebendo muito mais. Ele recebe algo que seria fundamental para a sua restauração, para a sua ressocialização, muito mais do que uma moeda poderia comprar, porque dinheiro nenhum poderia comprar o que ele acabou de receber. Pedro e João, são instrumentos de Deus para abençoar este homem. "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou." O que Pedro tinha? Pedro não tinha dinheiro, Pedro não tinha poder, Pedro não tinha fama, mas ele tinha fé no que Deus pode fazer. Ele não ficou olhando para as circunstâncias, ele não ficou pensando: "Não, este homem é aleijado desde o seu nascimento, é impossível que ele seja curado, o problema é muito difícil." Não, Pedro não olhou para as circunstâncias. Pedro viu a necessidade daquele homem e viu o que Deus poderia fazer. E esta visão, esta confiança é resultado de horas de oração, de intimidade com Deus. Por isso a igreja
que nascia no primeiro século, foi essa igreja que fez diferença. Estes homens e estas mulheres eram ousados, eles criam não no que os seus olhos viam, mas no que Deus era capaz de fazer. Por isso, eles oram ao Senhor, e este homem é curado para a honra e para a glória do Senhor. O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi quem fez isso, não fomos nós. E é a Ele que nós referenciamos, é a Ele que nós dedicamos as nossas vidas, é a Ele que nós prostramos os nossos joelhos. Sim, esta história, meu irmão e minha irmã, nos mostra que não existe problema difícil para Deus. Nos mostra que Deus tudo pode. Deus pode curar, Deus pode restaurar, Deus pode trazer o emprego, Deus pode fazer o impossível nas nossas vidas. Este homem, ele não tinha fé, mas Pedro e João tinham fé. Eles acreditavam naquilo que Deus pode fazer, e Deus pode trazer à existência aquilo que nós não vemos. Nós somos o povo que vive pela fé. Sim, nós andamos pela fé. É a fé que nos move, que nos ajuda a rompermos com todas as adversidades, com todos os problemas. Se Pedro ficasse olhando para o problema daquele homem, para a sua deficiência, para os mais de 40 anos que ele esteve ali mendigando o seu pão, sem poder andar, aleijado de nascença, ele iria fraquejar. Mas ele viu o que Deus poderia fazer na vida daquele homem, por isso ele orou, por isso ele clamou, e Deus realizou o milagre que aquele homem necessitava. Estamos atravessando por muitas dificuldades. Com certeza você, nesta manhã, está com o seu coração aí angustiado, né, pelas circunstâncias, pelos problemas que têm, né, nos assolado. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus vem nos mostrar que os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Assim foi com Pedro, assim foi com João, assim foi com os discípulos, assim foi com a igreja que nasceu no primeiro século e fez a diferença em meio a uma sociedade corrompida, em meio a uma sociedade pecaminosa, em meio a tantos problemas. Os discípulos, a igreja, não ficou olhando para as dificuldades, para as perseguições, para as lutas, mas colocaram a sua fé, colocaram os seus olhos naquele que poderia fazer e que vinha fazendo o impossível em suas vidas. Este Deus, Ele continua hoje comigo e com você. Ele está aí à nossa disposição. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar, vamos ser homens e mulheres que oram, que clamam ao Senhor, porque só Ele pode fazer aquilo que aos nossos olhos parece impossível.